Salve família TA, tudo bem? Vamos a mais uma aula de realidades municipais, dando continuidade ao nosso curso para a GCM de São Paulo, né? Nosso assunto hoje está focado aos aspectos humanos e econômicos da cidade de São Paulo, com vista na geografia, né? Humana e econômica, pensando no crescimento da população, a expansão urbana e a formação das metrópoles. Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar principalmente de crescimento da população. Esse tema é tão rico, tão importante para entender essa cidade de dimensões globais aí, 12 milhões de habitantes, não é pouca coisa. Para entender essa cidade, eu trouxe esse mapa e essas informações. Peço que vocês printam a tela para dar uma analisada e estudada aí nas informações contidas na tabela. O que é esse mapa, professor? Ele se trata das 31 subprefeituras do município, ou seja, a administração do município ela não está concentrada apenas na prefeitura, mas ela possui várias subprefeituras para dar conta de áreas maiores ali, né? Essas informações que eu trago na tabela, ela aponta a subprefeitura de Perus, Pirituba, Freguesia Brasilândia, até Cidade Tiradentes, São Mateus, Vila Prudente, Sapopemba, Guaianazes. Nós vamos encontrar aí o número da população, o número de habitantes de cada um dessas áreas governadas, né, administradas pelas subprefeituras e a sua extensão. Então, a subprefeitura do Campo Limpo possui uma população de 505.969 habitantes e uma área em quilômetros quadrados de 36,8 quilômetros quadrados. Com essas informações, nós podemos calcular densidade demográfica. Para quem não sabe o que é densidade demográfica, é a quantidade de habitantes, o número da população, dividido pela área em quilômetros quadrados. Isso vai nos dar uma quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, certo? Então, é isso que significa densidade demográfica. Quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. O cálculo é simples. Bom, nós temos os distritos do município, ou seja, os bairros, né, mais conhecidos como os bairros. De Água Rasa, Alto Pinheiros, Anhanguera, Aricanduva, a Vila Sona, Vila Prudente, Vila Medeiros, Vila Matilde, Vila Mariana. Também temos a mesma informação, a área, então a Vila Mariana, ela tem uma área de 8,62 km² e uma população de 123.683 habitantes. Essa informação, nós conseguimos calcular a densidade demográfica da Vila Mariana. Isso é importante. Para entender um pouco mais sobre aspectos humanos e econômicos e o crescimento dessa população, vale nós pensarmos em questão do Estado. A população de São Paulo, mais de 12 milhões de habitantes, representa 26% da população estadual do estado de São Paulo. O estado de São Paulo possui mais ou menos 1.500 habitantes. 1.500 municípios. E 20% está somente na cidade de São Paulo. Isso aponta a dimensão dessa cidade em questão populacional. Representa 5,6% da população brasileira. Né? Os municípios do Brasil são mais de 5.000 municípios. Se eu não estou enganado, 5.700 municípios. E só o município de São Paulo representa 5%, mais de 5%. Em 100 anos, a população paulistana aumentou em 20 vezes. A população paulistana parte de uma cidadezinha pequena, né, lá em 1850, e tem um salto gigantesco, se transformando aí, a partir da década de 20, né, década de 40, década de 60, uma cidade de dimensões gigantescas, né? Quais são os tipos de crescimento populacional? Vou ressaltar duas informações importantes. A taxa do saldo vegetativo, ou seja, o saldo vegetativo e o saldo migratório. São duas coisas distintas.
Para quem não sabe, saldo vegetativo é o saldo entre quanto nasce e quanto morre. Ou seja, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. A diferença entre os dois me dá o saldo vegetativo. Quer um exemplo? Nascem 100 mil crianças, morrem 50 mil pessoas. Qual é o saldo vegetativo nessa conta? O saldo vegetativo é 50 mil pessoas, né? Um aumento da população em 50 mil. Então, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, a diferença entre um e outro, nós damos esse nome, saldo vegetativo. E o outro, professor? É o saldo migratório, que é a mesma lógica. A quantidade de gente que entra na cidade, que migram para dentro da cidade, e a quantidade de gente que sai. A diferença entre um e outro, nós temos o saldo migratório. Esses são os tipos de crescimento populacional. E se tratando de São Paulo, da cidade de São Paulo, o saldo vegetativo sempre foi positivo, sempre cresceu, né? Nem sempre foi com a mesma taxa de crescimento. A gente já teve um momento que foi 4%, chegou no seu auge 5,7% e depois declinou e hoje é 0,5%. Mas sempre foi positivo, sempre cresceu, né? O crescimento vegetativo. Agora, o saldo migratório ele foi positivo até a década de 70, ou seja, entrava mais gente do que saía até a década de 70. A partir de lá, passou a ser negativo. Ou seja, mais sai gente da cidade de São Paulo do que entra. Isso é uma informação importante. Houve essa mudança, né, pelo crescimento da cidade, pela oferta de emprego em outras regiões próximas da cidade. Isso fez com que as pessoas que migravam, não quer dizer que parou de migrar gente para São Paulo, mas mais sai gente de São Paulo do que entra, né? Essa é uma informação interessante. Ele é, lógico, o estado mais populoso, o estado de São Paulo, e a cidade mais populosa, a capital. Aqui uma informação gráfica, né, disso que eu falei para vocês, a taxa de crescimento e a população em milhões. Do lado esquerdo, nós temos uma coluna expressa de 0 a 14 milhões de habitantes, e do outro a taxa em porcentagem anual, ou seja, a taxa de 0 a 7% de crescimento. E embaixo nós temos uma linha do tempo, de 1920 a 2021, ou seja, nos últimos 100 anos. Eu quero que vocês reparem que em 1920 havia 600 mil habitantes, 0,6 milhões, né? Então, 600 mil habitantes. Esse crescimento foi bem íngreme, bem acentuado até a década de 80, né? Aonde teve um salto aí exponencial da população, certo? Você tem aí, na década de 50 já triplicou, quadruplicou o seu tamanho, né? Na década de 60 aumentou em 8 vezes e assim por diante, né? Até a década de 80. Da década de 80 para frente, esse crescimento já se tornou menos íngreme, ou seja, menos acentuado. Isso nós chamamos de desaceleração, com o crescimento acelerado da década de 20 até 70, até 80, e da década de 80 para frente desacelerou o crescimento. Uma queda brusca na taxa do crescimento, de 4% em 1920, ele vai até a década de 60, né, próximo dos 6%, 5,5%, 5,7%. E aí ele começa a cair e chegar em 2021, 2010, 0,8, 2021, 0,5, a taxa de crescimento atual. Bom, analisando esse gráfico é importante porque você faz uma leitura das informações. Há muitas informações para serem pensadas através desse gráfico. O perfil populacional, né, desses habitantes, 2020 temos 11,8 milhões de habitantes, em 2040 12,3 milhões de habitantes, continua um crescimento, né, apesar de ser um crescimento desacelerado, é um crescimento. E em 2050 tem 12,2 milhões de habitantes, ou seja, 100 mil habitantes a menos. Por quê? O que aconteceu? A partir da década de 40, a previsão é que a população comece a cair,
né? Comece a ter um decrescimento da população. Então, ou seja, a população cresce, até isso é uma previsão, né? Mas que é bem provável que aconteça. Nesse contexto, a cada 100 homens teremos 110 mulheres. Ainda sobre crescimento da população, vale ressaltar a questão da idade média. Aqui nós falamos de estrutura etária da população. A idade média da população paulistana, ela aumentou. Essa é uma informação muito importante. A idade média aumentou e isso corrobora com o envelhecimento da população. A população de São Paulo, assim como a população do Brasil, vem aumentando. Isso é um fato importante. O aumento da idade média saltou de 24,6 anos para 3,7 anos de idade, ou seja, uma idade média com mais de 12% de aumento. 12% não, 12 anos de aumento. Ou seja, uma população que vivia até os seus 50, no máximo 60 anos, hoje passa dos 80. Isso é um ponto importante. E aí eu ressalto aqui, né, um número maior dessa estrutura etária está entre a população de 15 a 59 anos. Essa população nós chamamos de PEA, população economicamente ativa. Então ela representa 65% da população paulistana. Essa população é a população que já está, que começa a trabalhar até os seus, né, na faixa dos seus 15 anos e vai trabalhar até os seus 59, ou seja, a população que está economicamente ativa, logicamente é a população que paga a previdência. Há um desafio na sociedade brasileira e na sociedade paulistana, por quê? Porque a população idosa está aumentando. Logo, o número de aposentados também está aumentando. E o aumento dessa população idosa, ela não corrobora com o aumento da população economicamente ativa. Vocês vão perceber isso numa tabela que eu trouxe. Dá uma analisada nessas informações. População paulista em 2021, ou seja, é a população do estado. Só que esse retrato do estado, ele serve para entender também a dinâmica do que está acontecendo na cidade de São Paulo. Se vocês observarem a primeira pirâmide, ela aponta aí, né, a população só entre homens e mulheres. Uma coisa que se ressalta aos olhos é que a população idosa feminina é maior do que a população idosa masculina. Por quê? O que acontece com a população idosa masculina? Os homens, eles vivem menos do que as mulheres. Isso tem a ver com uma questão cultural muito forte, né? As mulheres cuidam do corpo, cuidam da saúde muito mais do que os homens, né? As mulheres procuram mais nutricionistas, as mulheres vão ao médico mais vezes ao ano, né? As mulheres têm cuidados da saúde, da alimentação, que os homens não têm. Isso é uma questão cultural muito forte. Se a gente for perceber, no quadro de 2001, as mulheres eram o dobro de homens, né? Então isso é um fato importante, isso é um ponto importante, né? Aqui nós temos também uma informação bem relevante, ressaltando que esse gráfico ele analisa em porcentagem, ou seja, a população de 0 a 4 anos ela é um pouquinho mais de 4% da população masculina, né? E a população feminina de 0 a 4 anos é um pouquinho menor. E assim vai, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, de 15 a 19 anos e assim por diante. Quando chega na população de 80 anos, em 2001 essa população era menos de 1%, era bem pequena, era 0,3% masculina e 0,7% feminino. O que aconteceu em 2021? Observando o gráfico de 2021, houve um aumento. Eu destaco duas informações muito importantes que vocês têm que ter bem claro sobre estrutura etária e pirâmide etária da população. A base da pirâmide vem encolhendo e o topo da pirâmide vem aumentando. Esse é um fator muito relevante. Então, por quê? Vamos fazer essa pergunta. Por que a base da pirâmide vem aumentando? Porque a população de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, vem diminuindo.
eu trago uma informação muito importante aqui, que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, que representa a quantidade de filhos por mulher brasileira, ou por mulher paulista, ou por mulher paulistana, vem diminuindo. A quantidade de filhos, as mulheres que tinham em média 7 filhos na década de 40, sei lá, na década de 60, veio caindo. Hoje as mulheres têm em média 1,8 filhos, ou seja, as mulheres estão tendo menos de 2 filhos, num geral, né? Lógico, tem mulheres que vão ter mais de 5 filhos, tem mulheres que não vão ter nenhum. Na média, a taxa de fecundidade caiu drasticamente, bastante, nas últimas décadas, aí, nos últimos 100 anos. A gente vai perceber que houve uma queda muito grande. Então, é isso que ressalta aos olhos nessa pirâmide etária. A base vem encolhendo, a população infantil vem diminuindo e a população idosa vem aumentando. Esse é um ponto muito, muito relevante. Pessoal, preste atenção nessa tabela. A taxa de população, né? A população e a taxa de crescimento. Aqui também indica essa desaceleração do crescimento da população, né, do estado de São Paulo, que se reflete, que é a mesma coisa que acontece com o município de São Paulo. O município de São Paulo teve uma desaceleração no seu crescimento. Por quê? Por quê? Uma população que crescia a quase 3% e na década de 80, hoje cresce menos do que 1%. Isso quer dizer o quê? Né? Que por conta dessa taxa de fecundidade, ou seja, essa quantidade de mulheres, de filhos que as mulheres tinham ao longo do ano, a população crescia muito mais. A taxa de natalidade estava lá em cima, né? E a taxa de natalidade veio caindo, porque as mulheres pararam de ter tantos filhos assim, né? Questões de mudanças culturais, o acesso da mulher na sociedade, no mercado de trabalho, no estudo, os métodos contraceptivos, tudo isso vai contribuir para a diminuição, né, da taxa de fecundidade, essa quantidade de filho por mulher. E aí a população, observem uma coisa, a população vai crescer até 2040, lembra que eu falei para vocês? Ela continua crescendo, só que de uma maneira desacelerada. A gente vê que o salto de 80 para 90 é grande, de 90 para 2000 é grande, mas aí começa a diminuir esse salto, o desaceleramento do crescimento. Essa população, ela está dividida por idade. A participação dos grupos etários em 1920, os menores de 15 anos representavam 35% da população. Hoje, representam 18%. Houve uma queda na participação dessa população. A população economicamente ativa cresceu de 65% em 1920 para 65%, ou seja, houve um aumento de 5% dessa população, dessa faixa etária. Já a população acima de 60 anos aumentou drasticamente, quadruplicou. De 4% foi para 16%. Então corrobora com a informação que eu trouxe. O envelhecimento da população paulistana. Olha só, temos mais uma coisa. O perfil do envelhecimento dessa população mudou. Aquele senhor que tinha 60 anos na década de 40, ele tinha uma aparência de um idoso de 80 anos de hoje. Essa mudança de perfil do envelhecimento é muito importante. Outra informação muito relevante é a distribuição de idosos na cidade de São Paulo. Essa população idosa está distribuída de maneira igual? Está distribuída de uma maneira homogênea? Não. Ela está distribuída de uma maneira heterogênea, diferenciada. Por quê? Porque áreas centrais da cidade de São Paulo, onde a idade é maior, a idade média, né? Aonde a idade dos idosos, eles chegam até os 80 anos. Periferias de São Paulo não chegam a 60, ou seja, há um desequilíbrio, há uma desigualdade
E essa desigualdade da distribuição de idosos na cidade de São Paulo está atrelada à desigualdade socioeconômica, porque as áreas onde o poder aquisitivo é maior, logicamente eles têm mais acesso à saúde, mais acesso aos convênios médicos, isso permite mais acessos a nutricionistas, enfim, uma série de coisas que melhora a qualidade de vida daquele idoso. Logo, ele chega aos 80 anos. E nas áreas periféricas, onde não tem tanto acesso assim, onde o plano de saúde não é acessível, né, onde a qualidade de vida é menor, onde o tipo de trabalho braçal também é menor, os idosos não chegam aos 60 anos. Então é um fator importante para se pensar e se estudar sobre a distribuição. A mudança nos grupos etários foi aquela mudança que eu apontei para vocês, né, da década de 20 para cá, a queda da taxa de natalidade e também de mortalidade, e o perfil da mulher na sociedade. O perfil da mulher é esse que eu falei, essa mudança de perfil de uma cultura onde a mulher, quanto mais filho tinha, melhor, né? Um perfil de uma sociedade urbana para uma sociedade de campo rural também muda isso. A mulher no campo, ela tem um papel de ter mais filhos, inclusive ter mais filhos para o trabalho braçal. Já a mulher urbana, a mulher onde ela está mais acessível nos mercados de trabalho, mais acessível no estudo, tem mais métodos para se cuidar, né? O planejamento familiar é maior. Então, isso tem uma característica muito importante para esse estudo que nós estamos fazendo. Analise esse infográfico da cidade de São Paulo, falando sobre desenvolvimento urbano, e ele vai analisar o retrato da pessoa idosa na cidade de São Paulo. Atualmente, a gente tem 1,7 milhões de idosos em São Paulo, que representa 15% da população, né? Já em 2030, esse número sobe para 20%. E em 2050, ele duplica para o que é hoje, vai para 30% da população. Nós vamos ter aí mais de 3 milhões, 3,4 milhões de idosos na cidade de São Paulo, né? Lógico, em sua maioria mulheres, 68% são mulheres. 68 não, perdão, 60%. Com 85 anos ou mais, o índice é maior, é 70% de mulheres, né? Em contraste com os 30%. Então é mais que o dobro de mulheres, por conta do que eu já falei aqui, já mencionei na aula. 72% estão inativos, isto é, aposentados ou não ocupados, ou seja, eles não trabalham com essa população acima de 60 anos. Sobre a desigualdade, isso é importante, a desigualdade da distribuição dos idosos. A gente vê ali na área central, perto do Jardim Paulista, vive em média, né, os idosos vivem em média aos 81 anos, ou seja, uma população que vive muito, muito mais, né? Já em Cidade Tiradentes, vive-se em média menos de 60 anos. São 23 anos a menos do que no Jardim Paulista, ou seja, há uma desigualdade na idade média ao morrer. O índice é a idade média ao morrer, né? Então, os idosos estão vivendo mais em algumas áreas e vivendo menos em outras. Isso se dá por conta da sua distribuição de renda, né? Desigualdade socioeconômica. Não vamos estender muito nesse infográfico, mas fica a dica para vocês estudarem, analisarem esse infográfico e pegar as informações nele contida. Um tema muito relevante sobre esse assunto é a questão do abandono do idoso, né? A orfandade do idoso, que muitos são largados em asilos, outros dentro da própria casa, né? E a gente sabe que o idoso, na sua fase aí, né, mais avançada, ele começa a ter necessidades quase que igual de criança, né? Necessidades geriátricas que fala, né? Então isso é muito importante, pensar esse tema e discutir esse tema, inclusive pode ser tema de redação, né? Enfim, é uma questão importante a se pensar. O perfil do idoso que mudou, né? Aquele homem de 60 anos, aquela mulher idosa de 60 anos já não é igual o de hoje, né? Que tem o perfil mais jovem pelo cuidado com a saúde, com a aparência, enfim, tudo permite, né, que essa mudança de perfil aconteça. Bom, termino a aula de hoje por aqui. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre
expansão urbana e formação das metrópoles. Um abraço e até mais.